Queridos amigos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que a espiritualidade amiga possa, nessa noite, mais uma vez, nos oferecer aqueles recursos de que carecemos para continuarmos implementando uma evolução consciente a partir da responsabilização que nós vamos adotando na própria metodologia de vida, que possamos também angariar aqueles recursos que nos auxiliem quanto às nossas dificuldades físicas, psicológicas, não é mesmo? Espirituais, que os amigos que nos acompanham, que também necessitam, possam ser acalentados, mas que possamos, de alguma forma, angariar aqueles elementos que só a fraternidade pode oferecer. E esses elementos que representam o amor venham nos alimentar nesse momento também de necessidades, de fortalecimento quanto aos embates da vida. A gente agradece, inclusive, a coordenação da casa, aos trabalhadores, por terem dado continuidade aos trabalhos nas 2 últimas semanas que nós tivemos que nos ausentar. A gente deixa registrado aqui o nosso agradecimento ao nosso amigo Cláudio Marins, que esteve aqui trazendo a passagem do Evangelho Olhai os Lírios do Campo, não foi? Depois a Márcia Raquel veio falar sobre a educação espírita. A gente agradece a eles. E também, nesse momento, nós agradecemos aos nossos companheiros do Movimento Espírita da Alemanha, que nos acolheu com muito carinho por ocasião dessa nossa visita fraterna, onde fomos aprender mais um pouquinho sobre o Evangelho, né? A gente abraça especificamente a nossa irmã Efigênia, que nos acolheu, Marisa, a Maria, o nosso amigo Miguel, enfim, todos aqueles que já estão participando desse trabalho da FEAC via internet, né? E na realidade ter ido lá foi uma maneira de estarmos levando o trabalho da FEAC aos amigos de Munique, embora eles estejam conosco, né? Munique, Frankfurt, nós estivemos na cidade de Stuttgart, estivemos em Nuremberg, estivemos na cidade de Colônia, né? Erlangen, enfim. Foi um trabalho desafiador. E estamos de volta para dar continuidade ao nosso singelo trabalho. Muito saudosos, porque é muito bom a gente viajar, mas eu costumo dizer que também é muito bom voltar, né? Porque ficar longe de casa, a gente sente falta do travesseiro, sente falta do cantinho da cama, embora tenha sido acolhido de uma forma exuberante, muito fraterna pelos amigos de lá. Mas o travesseiro da gente é o travesseiro da gente, né? Isso é simbólico, não é o travesseiro. É a casa da gente, é a cidade da gente, né? Mas esse trabalho, de visitar essas frentes, representando a doutrina espírita, é para nós uma oportunidade de também ver outras realidades, né? É uma oportunidade que nós temos, inclusive, de capacitar, de qualificar o nosso trabalho para também atendê-los. Porque a realidade do movimento espírita aqui do Brasil é diferente, muito diferente da realidade do movimento espírita de outras cidades, né? E os trabalhadores dessas regiões lutam de uma forma muito intensa. Porque trabalhar o Evangelho aqui já é um grande desafio. Mas nós falamos a mesma língua, nós estamos mais ou menos na mesma sintonia. E lá, os nossos amigos brasileiros que estão em outras regiões, eles enfrentam a barreira da língua, a barreira da cultura, né? O intelectualismo, o materialismo que vige na Europa, né? As próprias dificuldades quanto às expressões, porque tem que ser adequada, não pode ser usada, enfim. Então nós
deixamos para eles, na realidade, muito mais uma cota de estímulo do que levar para eles algo que eles podem angariar dentro do próprio contexto de pesquisas, enfim. O nosso trabalho mesmo é de intercâmbio, como fazia os cristãos nos tempos antigos. E até, diga-se de passagem, o foco de trabalho nosso nessa viagem foi trabalhar na divulgação do livro Paulo e Estevão, onde nas diversas casas nós trabalhamos o assunto a conversão de Saulo de Tarso. Então, se Deus nos abençoar, depois nós vamos disponibilizar esses estudos, com autorização deles, é lógico, no nosso blog, para que vocês possam, quem se interessar, acompanhar os estudos, ok? Bom, aí hoje eu vou precisar da ajuda de vocês, porque tem 21 dias que nós não trabalhamos nas sextas-feiras o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, dividida em 4 partes. Segunda parte do livro, nós estamos no capítulo 4. Então, como nós temos 3 noites sem dormir, eu vou pedir a ajuda de vocês hoje, porque essas histórias de dormir em aeroporto não é fácil, não. Mas daqui a pouco a gente pega o ritmo. Não vai ser trem-bala, não, mas pode ser que as Maria Fumaça aqui de antigamente, aqui da Praça da Estação, aqui em Belo Horizonte. Nós vamos trabalhar, vamos relembrar. Há 21 dias atrás, nós estudamos a questão 216. Estão lembrados? E há 28 dias atrás, nós também trabalhamos a questão 216. Porque nós falamos um pouco da história do livro há 2000 anos, estão lembrados? E isso acabou replicando na última reunião também. E hoje eu fiz um propósito que eu tenho que conseguir. Porque na questão 216, desde o início, a gente ia tentar falar do perfil psicológico de Públio Lentulus e Nestório. Não sei se vocês estão lembrados, eu trouxe o livro 50 anos depois. Mas nas 2 semanas eu não consegui sair de Roma. Não é? Eu tinha que caminhar para a reencarnação do Nestório lá como escravo judeu, porém nascido em Éfeso, na Grécia. Não é? Então hoje nós vamos tentar trazer um aspecto para tentar explicar um pouquinho mais ainda essa questão 216. O tópico que nós estamos estudando é semelhanças físicas e semelhanças morais. Então vamos reler a questão 216, aonde Kardec questiona assim: o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? O homem conserva os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Resposta: sim, isto pode acontecer. Há 21 dias atrás, nós comentamos assim: sim, isso pode acontecer. Não significa que é fato, que é regra. Ele pode conservar, como pode não conservar, no sentido de apresentar. Porque perder não se perde, ok? Continuando. Mas, melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Não é isso? Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável
venha mudar completamente o seu caráter. Pois, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. Então, aqui nós trabalhamos alguns aspectos. Vamos lembrar rápido, não é? A partir do momento em que o espírito empreende o devotamento no aprimoramento, automaticamente as mudanças vão acontecendo. Quando nós falamos em mudança, é necessário considerar alguns aspectos. Muitas vezes nós conseguimos mudar o comportamento sem necessariamente, obrigatoriamente, mudar intimamente. Você pode mudar o seu comportamento ajustando-o a um contexto. Por exemplo, a partir de hoje eu não quero fazer mais isso. Ou eu não vou fazer mais isso, é diferente. Não é que você não quer, eu não vou. E a partir desse movimento você consegue estabelecer essas alterações. O que não significa que você mudou radicalmente a sua intimidade. Não é? O íntimo ainda continua com, vamos dizer assim, a tendência, com o desejo, com as características para fazer aquilo que você optou em não fazer. Ok? Então, esse movimento psicologicamente analisado, de uma forma tranquila, é o primeiro passo para a mudança. Mas nesse mecanismo existe um imperativo que Jesus coloca no Evangelho do perseverar até o fim. Porque se não persevera, você pode mudar agora e depois tornar a fazer o que ainda não está consolidado na sua intimidade. Ficou claro? Está claro aí, gente? Okay. Convidamos os nossos amigos da sala falando ao Espiritismo, que eu não os abracei, peço desculpa, que enviem as suas perguntas, que os nossos amigos vão anotar e trazer aqui. Mas, por favor, identifiquem-se. Não é? Ficou claro, Dora? Alguma consideração? Você quer falar alguma coisa? Efigênia, está claro? Alguma pergunta? Nenhuma? Então tá. Bom, aí o texto vem dizer que se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Então o indivíduo era senhor, vamos dizer assim, reencarna como escravo. Os seus hábitos, os seus gostos serão muito diferentes pela própria circunstância da vida. Tá certo, Dona Mita? Isso pode acontecer numa mesma vida? Ou seja, nós falamos aqui de uma encarnação para outra. E numa mesma vida, isso pode acontecer? Pode. Pode? Oi? Aconteceu com Paulo. Muito bem lembrado, aconteceu com Paulo. É? Sim, clássico, né? Porque eu acho que a gente tem esses momentos na vida de mudança. Sim. Não precisa ser de uma encarnação para outra. A gente ainda não dá conta de ser tão forte igual o Paulo, que eu falo. Mas assim, determinadas atitudes nossas são mudadas. A nossa vontade, com disciplina e tal. Sim. Entendeu? Então assim, não é num diapasão tão grande de Paulo com Saulo. Mas eu acho que isso acontece bem. Mas é possível, não é isso? E numa mesma encarnação você pode mudar de ciclo de vida assim, de uma classe A passa para a classe B, então tem uma grande mudança. Pode haver uma grande mudança. Por exemplo, a senhora está falando sobre mudança de classe social. Não é? Em face a isso, um exemplo, um indivíduo que tinha muitas posses, ele perde essas posses
e obviamente que ele vai ter que se adequar a um outro tipo de vida. Diga-se de passagem um comentário. É muito mais desafiador para quem tem e deixa de ter, do que quem não tem e passa a ter. Os consultórios psicológicos estão assim de pessoas que estão frustradas porque perderam. Não é assim, Tatiana? É assim? Porque quando a vida te proporciona o bem-estar, não é? Você abrir mão dele no sentido, vamos dizer assim, pessoal, é complexo. O Paulo fez. O Paulo abriu mão. Conscientemente. Agora, quando você é obrigado a mudar, é complexo. São poucos aqueles que entendem o recado. Por isso é que a vida nos apresenta uma senha. Que a gente costuma falar dessa senha aqui nas nossas reuniões de estudo doutrinário. Se você tem, é melhor você não exacerbar no que você tem, porque amanhã você pode não ter. Não é isso, Marinês? Existem pessoas que chegam até a desesperar e cometer um autocídio. Porque perdeu tudo. Não é? Manter um padrão de vida alto é complexo. Você falar para um filho, a partir de hoje não tem mais isso. Não é? Não é complicado? De repente você pode até, pela maturidade, até lidar bem com isso. Mas e aqueles que estão à sua volta? Não é? Na sociedade, se você não tem mais, os seus amigos que acostumaram com o que você tem, são os primeiros a... A turma é inteligente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque o amigo verdadeiro é aquele que está com você nas horas complexas. Esse é amigo. Porque na hora boa, sim. Hã? Pois é. Então, porque não é fácil. Não é fácil. Então, por isso é que a reencarnação muitas vezes nos oportuniza mudanças radicais, para que a gente possa ter oportunidade de partir de uma ideia inicial, de uma vida nova, de conceitos, de socialização diferente, para que a gente aprenda a ir se ajustando. Porque quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, ele quer definir para nós a nossa necessidade e o nosso potencial de adequação. Agora, o que impede a adequação é o orgulho, ou então o egoísmo. Entendeu, dona Nilson? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, vamos devagar. Vamos devagar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. Então, o grande movimento é estarmos prontos para as mudanças. E a vida é como diz Emmanuel, né? A vida é regida pela lei de mudança. A única coisa que não muda na lei de mudança é a mudança. E todas as vezes que a gente lembra essa conversa que o Emmanuel teve com o Chico sobre a lei de mudança, eu gosto também de acrescentar o seguinte, que quem não muda conscientemente, a vida traz mudança. É melhor você mudar do que você ser convidado a mudar de uma forma imposta. Tem coerência? Alguma colocação? Cláudio? Mas o contrário também é uma mudança também. A pessoa que não tem nada,
né, de repente alcançam, né? Ele tem conflitos também, né? Com certeza. Por isso é que a gente não tem diferença. Você não ter e ter, você ter e não ter. A ciência é a mesma. O mecanismo é o mesmo. O que difere é a reação do indivíduo perante a circunstância. Oi? Saber lidar com isso. O Emmanuel tem uma prece que ele diz assim: Senhor, me ajude a progredir sem perder a simplicidade. Olha que beleza. Progredir sem perder a simplicidade. Quantas pessoas progridem em nível social, econômico, e continuam sendo ou tendo a mesma postura diante da vida? Não é? Isso é tão bonito. É quando o indivíduo mantém as raízes, a base, a essência. Não é? É tão diferente, né? Eu estava conversando com um companheiro em uma das cidades que nós tivemos na Alemanha, ele estava nos contando que ele lida com pessoas importantes. E como é diferente os comportamentos, né? O indivíduo, por exemplo, recebe um cargo para representar um país em outro lugar e começa a se julgar o bambambam, né? E dali nem conversa para conversar com um simples motorista, ele tem que ter os assessores para conversar. Ele está aqui, eu quero ir em tal restaurante. Dona Milza, fala para o motorista que eu quero ir em tal restaurante. O motorista está do lado dele. Não é? Agora é tão diferente. O outro que está lá no mesmo cargo, o assessor, não precisa, nessa hora ele não precisa dele, não. Ô, fulano, você pode fazer a gentileza de nos levar em tal lugar? Olha como que é diferente isso. Agora, o outro que é pedante, oi? Não. Ou, Efigênia, ou não. Está na mesma. E a espiritualidade favorece. Favorece. Porque está no mando hoje não significa que ontem era subalterno, não. Pode ser que ele venha tendo a oportunidade para continuar na posição de ordenação, para ir se ajustando dentro do próprio contexto da ordenação. É oportunidade. Por isso que quando a gente vai tratar a reencarnação, a gente tem que ter uma certa prudência para não... A gente costuma querer adivinhar, né? Aposto que ontem não tinha nada, hoje subiu no tamanco. Não é assim, não. Costuma ontem ele esteve, hoje está e amanhã estará ocupando posições de destaque no mundo para aprender a ser humilde no meio do destaque. Porque é uma forma dele ser testado, do indivíduo ser provado. Deu aí? Agora, se não vai bem a lição, aí muitas vezes a espiritualidade. Bom, agora vamos fazer diferente. Vamos tirar ele do destaque, vamos colocar ele numa outra condição para que ele possa se despertar dentro desse mecanismo de socialização mais fraterna, menos irreverente. Não é? Então, foi muito bem lembrado a Gislene trazer o próprio Paulo de Tarso, porque a conversão de Paulo representa o quê? Tomada de consciência a partir do entendimento que ele foi elaborando na intimidade dele, dentro dos próprios conflitos que ele vivia. Quando Jesus se apresenta para Saulo às portas de Damasco, conforme a narrativa do capítulo 9 do livro Atos dos Apóstolos, e dessa obra magnânima de Emmanuel Paulo Estevão, Saulo estava vivendo um conflito áspero, complexo. Não é? A intuição dele, né, a consciência dele dizia que a vida dele estava tomando uma dimensão, uma direção que ia trazer para ele muito sofrimento. Ele estava negando as evidências dos fatos. A evidência, a verdade vem batendo na porta de cada um de nós
E muitas vezes nós optamos por recalcitrar contra o aguilhão. Ou seja, a vida está dizendo, vá, vá, vá. E a gente prefere brigar para não ir. Brigar para não ir é criar um conflito, um embate muito sério na intimidade, que vai nos levando à exaustão. Quantos estão caminhando na sociedade aí exaustos? Não aguentam mais de tanta briga. Aí resolve, não, eu quero mudar o contexto. Aí tomam medidas, adotam atitudes graves para ficar livre de problemas. E na realidade acham que com essas atitudes vão se livrar da causuística do processo. E na realidade ficam batendo contra efeitos. Não sei se está claro a nossa forma de expor. E você abandonar a responsabilidade, o que muitos estão fazendo na sociedade, na realidade é só uma transferência de problemas. Porque você sai de uma situação difícil, por exemplo, de um relacionamento, sem resolver, e muitas vezes você vai pipocar em outros relacionamentos para viver a mesma situação, porque o problema não está lá fora, o problema está contigo. Aí que a gente começa a ser convidado para pensar um pouquinho mais com cautela. Fala, Efigênia, você levantou a mão. Paulo lembra muito, ele estava cego, né? Lembra muito, ele retira o véu, né? A gente passa muito por isso na vida, né? Quando a gente acorda, a gente retira o véu, né? Paulo passa por isso, quando ele acorda e acorda para Jesus, ele muda, né? Quando ele faz aquela reforma íntima. Aconteceu isso com Chico Xavier também, quando Emmanuel vira para ele, é só você se virar, para ele enxergar Emmanuel. Então parece que tem uma parte, para a gente acordar, né, de certa forma, para a gente ver a verdade, de certa forma, tem isso essa cegueira do Paulo, ele até, na vida, ele até muda de nome, é uma encarnação só, mas ele até muda de nome, né, para demonstrar isso. Na realidade é o seguinte, o orgulho, quanto mais você alimenta o orgulho, quanto mais você se fecha no cadinho do egoísmo, você vai criando escamas. Você mesmo cria escamas para não enxergar a vida. Então, na realidade, o movimento de Jesus se apresentar para Paulo foi um movimento de misericórdia. Porque ele estava completamente ensandecido. Ele tinha optado por um processo de radicalismo tão intenso em nome de um ideal que era nobre. Defender a religião que ele era o líder, que ele era um doutor. Só que defender preservar, lutar para cuidar daquilo que você acredita, é o papel de todos nós diante da vida. Você tem que lutar para preservar a sua família, seu relacionamento. Você tem que lutar para preservar o seu bem-estar. Isso é uma questão que faz parte até do próprio instinto de conservação. Mas a partir do momento em que você começa a usar de uma força, e essa força começa a trazer transtorno para outrem, a vida vai te dizer que não é o melhor caminho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando ele sai com espada para lutar contra os cristãos, ele na realidade estava fechando a porta do próprio entendimento dele. Se está acontecendo alguma coisa diferente na vida, no caso era o movimento dos cristãos, não é? A casa do caminho, que incomodava o sistema dos judeus, o sistema farisaico, que pregava a religião, mas que não se movimentava para ajudar o próximo. O que incomodou profundamente os judeus é que eles estavam fazendo algo diferente. E afirmando
que o Messias já tinha vindo e que o Messias era Jesus. Então isso conflitou profundamente com o ideal rabínico deles, da Torá. Porque o Messias tinha que vir para libertar o povo judeu lá no meio dos fariseus, não é? Dentro de todo um contexto religioso. E na realidade o Messias, não é? Que representava uma proposta nova de vida, batia de frente com o que eles acreditavam. Que eles usavam dos interesses, do poder, não é? Usava da força. E Jesus veio trazer a proposta de amor. Não é? Ele veio de uma forma simples, ele veio destituído de paramentos, de poder do mundo, amoedado, ele não falava nada disso. Ao invés dos religiosos da época pararem com o coração aberto para verificar o que estava acontecendo, eles saíram com espada na mão, para combater. Por quê? Não tinham, inclusive, maturidade para entender o processo. E geralmente é assim que se dá quando a luz começa a se irradiar. A treva se movimenta para combater. Ok? E isto acontece conosco também, quando uma novidade está batendo a nossa porta. Quando a verdade vem visitar a cada um de nós, muitas vezes, ao invés de nos fazermos crianças em Cristo, nos colocar com humildade para falar assim, o que está acontecendo, afinal de contas, eu quero entender. Muitas vezes a gente sai para defender o seu próprio ponto de vista, para defender os próprios interesses. Quer um exemplo? Como que acontece conosco, nós que somos espíritas? Estamos aqui estudando Evangelho. Estamos aqui estudando Kardec. De repente o telefone toca. Sabe aquela pessoa lá da sua família? Está doente. Né? Nós precisamos da sua ajuda. Aí eu viro e falo assim, puxa vida, vou ter que ir lá na outra cidade para ajudar a pessoa. Aí eu começo, sofisticando o pensamento, a começar a criar impedimentos. Eu não posso, eu tenho que cuidar do meu filho. Eu não posso, eu tenho compromisso aqui. Eu não posso. Aí você vai criando um sistema para exatamente não te tirar da sua zona de conforto. Captou? E muitas vezes com justificativas transcendentes. Vou dar um exemplo para vocês. Para vocês verem como que a vida nos convida a pensar. Nós vivemos ontem, a gente não pode falar de coisa pessoal não, mas só para vocês entenderem. Nós vivemos uma situação ontem que uma empresa cometeu um equívoco e prejudicou várias pessoas. Né? É uma empresa de aviação. E por conta de um erro, essas pessoas não puderam viajar. Houve um atraso, perdas de conexões, etc. Em face ao atraso, eu comecei a observar que várias pessoas chegavam lá no painel da empresa para tirar fotografia. E eu estou vendo que o povo tira fotografia. Eu falei, gente, por que esse povo tira fotografia? Depois que a minha ficha caiu. Eles estavam registrando os acontecimentos para depois entrarem na justiça para requerer indenização por parte da empresa de aviação para ressarcir, né, os prejuízos que eles estavam vivenciando face àquela série de acontecimentos. E aí começou a conversar o burburinho, e é muito interessante, né? Porque nessas horas um acende a chama, o pavio, e todo mundo vai estar. Aí daqui a pouco eu fui vendo, aí tinha um aglomerado, e cada um tinha um discurso mais interessante. Aí, por fim, me chamaram. Eu estava lá, aqui, você topa, nós vamos fazer um movimento, vamos contar com a sua assinatura e tal. Eu falei assim, assinatura para quê? Não, para a gente mobilizar uma ação contra essa empresa, porque aqui tem um advogado, já tinha até um advogado lá no meio. Tá?
E aqui nós estamos calculando aqui, isso pode dar uma indenização aqui, não sei quantos mil euros para cada um. E eu estava com o livro Paulo e Estevão debaixo do braço. Aí eu comecei a refletir. Gente, o Paulo era preso. Ele estava saindo para pregar o evangelho. Ele era preso. Tinha cidade que ele tinha que... Lá em Jerusalém... Vocês já leram o livro Paulo e Estevão, gente? Quem não leu aqui, não levante o dedo. Pode levantar o dedo. É porque a maioria leu. Se você levantar, você... Estou brincando, para não ficar com vergonha. Mas não fica não. Leia. O Paulo em Jerusalém, como é que ele saiu da cidade? Os fariseus tudo atrás dele, vocês lembram? Tiveram a ideia lá, colocaram ele num cesto de vime. Vime, né? Ele desceu pelos muros de Jerusalém, porque senão, se ele fosse preso, né? Pedrada, acusação, acabou desencarnando uma situação, né? Ele pregando bem. E eu assim, gente, e eu viajando para falar de Paulo e Estevão, contando a história dos mártires do cristianismo. Aí eles, vamos entrar na justiça? É como se o Paulo, olha a comparação que eu estou fazendo, hein? Olha que irreverência. É como se o Paulo fosse lá, né, no imperador romano, porque ele era cidadão romano, não podemos esquecer isso. Saulo ele era doutor da lei, judeu, né, preparado para, né, nas melhores escolas, mas ele era também cidadão romano, por conta da posição privilegiada do pai, enfim, socialização da época. Então, ele não podia ser julgado como um qualquer um. Cidadão romano não podia passar por torturas de pessoas, vamos dizer assim, dos gentios. Da ralé, não. Ele só avocou o título de cidadão romano nos últimos instantes da peregrinação dele, porque ele queria, por isso, ser julgado em Roma, porque o sonho dele era ir em Roma pregar o evangelho. Mas fora isso, ele não avocava buscava a defesa pessoal, né? Ele passava pelos testemunhos, era torturado, não falava para as pessoas que ele era cidadão romano. Aí eu pensei comigo, se eu entrar na justiça contra essa empresa para requerer ressarcimento por dano moral, eu vou dizer textualmente para minha consciência que eu não sou merecedor de divulgar o evangelho. Tem coerência, Tatiana? Mas, Casalberto, você foi prejudicado. Eu falei assim, prejudicado em quê? Eu tive a oportunidade de ter ficado 18 horas no aeroporto. Eu cheguei 4 da manhã, consegui viajar 10 horas da noite. Foram 18 horas de convivência com outras pessoas no aeroporto, onde eu tive a oportunidade de falar de espiritismo. Eu cheguei num ponto que já não tinha assunto mais. Tô brincando. Carreguei mala para os outros, tinha senhoras idosas, e foi um dia riquíssimo de experiências espirituais, inclusive para me treinar a minha paciência. Eu estou falando tudo na primeira pessoa, entenda bem, não estou vendendo imagem enganosa. Captou? Estou pegando um exemplo. Para a gente tentar refletir, qual é o nosso desafio de pregar Jesus em cadeias? Porque Paulo falava isso. Que ele queria pregar Jesus em cadeia, ele queria estar preso, ele queria estar na prisão para falar do evangelho. Porque na prisão assim ele ia dar testemunho, dona Mirtes. E a gente quer pregar o evangelho na flauta, na maciota. Vinha ao centro espírita falar de doutrina espírita, Tatiana, como diz o Dario, né? É mamão com açúcar. Dario, jogador de futebol da minha época lá. É mamão com açúcar. É facinho, é mastigar água, Glaucia. Facinho. Agora, na hora que o marido chega e exige, é a hora de você dar o testemunho. Na hora que a esposa está desequilibrada, é a hora do testemunho. Esse é o grande movimento do evangelho. É na hora da festa, você se fazer presente na festa,
dizendo para as pessoas que o evangelho é alegria. Isso é testemunho. São pontos que a gente precisa de entender que a vida está nos colocando numa condição muito favorável para que a gente possa se reposicionar. Não precisa de você ir à falência. Você que tem muitas posses, ir à falência para fazer uma adequação. Não precisa. Você, no meio da abastança, você pode fazer adequações. Você pode ter uma vida simples. Né? Você, no meio da escassez, você pode fazer uma adequação. Você pode se contentar com um soldo que você tem. É lógico que se você quiser melhorar, você trabalha, você estuda, você corre atrás. Não é? Você faz renda, você faz bordado de noite. Né? Você chega do serviço, arruma a casa, ainda tem um tempinho para você fazer um bordado ali, fazer um quadro ali. Né? Tem gente que se prepara, tem umas atividades essas. Está querendo colocar ingredientes da vida. É justo, é louvável. Nós temos inteligência, temos habilidade, temos livre-arbítrio para fazer isso mesmo. Agora, outra coisa é você receber o salário. Ah, que desgraça. Olha aqui. E eu ainda votei nele. Olha aqui. Tem eleição domingo, hein? Tem eleição. Eu estou achando até que está vazia aqui hoje por causa da eleição domingo. Muita gente vai viajar, né? Porque transfere o título para votar no outro que está em outra cidade. Né? Aí faz as coisas com facilidade. Nós temos que votar com consciência, mas vender voto, gente, jamais. Não tem uma propaganda? Vocês lembram o que fala na propaganda política aí? Não venda o seu... Vocês prestaram atenção na propaganda? Não venda... Oi? Não venda o seu voto. Daqui a pouco você lembra e você me fala. Não troque a sua possibilidade de escolher por uma remuneração, por um interesse simplesmente pueril. Eu vou votar no fulano porque ele vai me arrumar um emprego? Será que ele é bom para a sociedade? Será que se eu votar nele porque ele vai me arrumar um emprego e ele não for bom, uma pessoa que tenha bons projetos, eu votar nele, eu estou agindo com Jesus? Eu estou agindo com o Evangelho? Estão vendo como é que a história do Evangelho é mais complicada? Eles falam, né, dessa propaganda, tem um que está até com dinheiro na mão, né, trocando, vendendo voto pelo dinheiro. É um dinheiro sujo, né? Que ele está trocando uma coisa que poderia ser boa para ele está recebendo por uma coisa que praticamente vai... Você sabe, nós vamos chegar. Não sei se está longe, se está perto. Quem sou eu? Mas nós vamos chegar um dia na condição de termos políticos que não vão se envolverem na compra de votos. Eles vão ser eleitos por projetos e por merecimento. Vocês já leram o livro Nosso Lar? Vocês conhecem esse livro? Já ouviu falar? Hein? Conhece? E agora não, agora a gente conhece mesmo, né? Porque nós estamos metidos mesmo. Né? Espírita agora está andando salto alto. Ainda mais o Chico agora ganhou o prêmio, né? O Chico ganhou outro prêmio. O brasileiro mais importante de todos os tempos. E eu fico impressionado com os espíritas mandando e-mail para a gente. Não percam, votem em Chico para ele ser... Qual é o interesse que eu tenho em votar no Chico para ele ser o brasileiro mais importante? O maior brasileiro dos últimos tempos. O que isso influencia na doutrina espírita ou no estudo da doutrina espírita? São movimentos sociais como os outros. O Chico, quando Augusto César Vanucci, na década de 80, organizou um movimento para ele receber o Prêmio Nobel da Paz, eu me recordo das entrevistas do Chico falando daquilo. Eu não sou merecedor disso. Para as outras pessoas. Para elas se autoafirmarem e poderem dizer, tá vendo, eu sou espírita. Deu?
ou não. Mas o que eu estou indo é fundo. A nossa reflexão aqui, ela não está num contexto social. Porque a vitória do Espiritismo não é na sociedade. A vitória do Espiritismo legítimo é na intimidade do coração. Eu sei que alguns não concordam aí fora com essa nossa posição. Mas é para a gente pensar. Votar no Chico para ele ser eleito é uma forma de eu estar dizendo para mim mesmo que eu quero ser espírita, que eu quero melhorar? Se for, tá ótimo. É mesmo que eu acender uma vela e pedir para as almas do purgatório me ajudar. Vai lá, é importante. Mas eu vou confirmar a minha mudança a partir, não é num voto. É na hora que eu passar a noite no hospital. É na hora que eu abraçar a vida como ela é, sem querer mudar as pessoas. Entendendo que quem tem que mudar nessa história sou eu. Este é o grande projeto do cristão. O Paulo de Tarso, que nós citamos aqui, entendeu isso. E por isso acabou se tornando o maior divulgador do Evangelho. Né? Vocês lembram quando a conversão? Quem foram os primeiros que Paulo procurou? Os judeus. Lembra? No Sinédrio. O que aconteceu com ele? O mesmo que ele promoveu para Estevão. Depois, ele procurou os cristãos. Os cristãos, com medo dele aprontar de novo. Aí ele, meu Deus, eles têm razão. Se eu tivesse lá, eu faria o mesmo. Depois o Saulo procurou, depois que ele ficou 3 anos com Áquila e Prisca no deserto, sob a orientação de Gamaliel, seu mestre, ele foi em Jerusalém, ele foi em Tarso, procurar o pai dele. Porque ele já teve notícia que Dalila, sua irmã, e o marido fugiram da cidade, porque não aguentaram a pressão espiritual por conta da conversão de Saulo. A mãe tinha desencarnado de desgosto. A mãe desencarnou de desgosto porque ele virou cristão. Abandonou os compromissos com a lei. Aí ele foi procurar o pai. O que aconteceu com o pai? Fechou a porta para ele. Ou o mosaísmo, não é? Ou o judaísmo, ou esse Jesus. Eu quero Jesus. Não se preocupe, fecha só o vidro aqui para mim, só para ela não entrar e vocês não se assustarem, que é uma simples cigarra. Aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, tem muito esse... Dizem que elas chamam chuva. Como todos nós aqui estamos chamando chuva. E não é São Pedro que vai liberar, é a circunstância do merecimento. Pega ela para mim, braço. Ok? Deu aí, gente? Captaram? O pai não quis. Aí ele foi fazer um trabalho... Não se preocupe. Ele foi fazer um trabalho com relação aos gentios. Ele foi fazer um trabalho com relação àqueles que estavam necessitados do carinho, do apoio do Senhor Jesus. É para a gente ter tranquilidade de entender como é que funciona a vida. Nós temos que entender os sinais para não lutar contra o aguilhão, entendeu, Efigênio? Porque senão, o que acontece? Se perde o foco, tira a atenção. A vida oferece esses sinais para verificar se a gente está com realmente atenção naquilo que você se propôs a fazer. Você não pode perder. Deu aí, Efigênio? A didática? Você está pensando nela, né? E aí, nós demos essa volta toda. Porque no livro 50 anos depois, nós temos a história de Nestório, que elucida bastante essa questão 216. Porque nas 2 últimas reuniões, não é? Nós falamos do senador Públio Lentulus, que ele reencarna depois como escravo, e traz para nós exatamente
aquela condição psicológica dele, não é? O caráter que ele tinha como senador em Roma, mas ao mesmo tempo a mudança a partir da conversão dele ao cristianismo, no final de vida. Vocês leram o livro há 2000 anos? Leram? Você leu, né? Está lembrado do senador? Não é? Que a esposa Lívia desencarnou no circo máximo. Ele ficou cego no final de vida. Foi cegado pelo próprio filho Marcos Lentulus. E depois ele desencarna na erupção do Vesúvio no ano de 79. E reencarna, e nós vamos encontrá-lo nessa história de 50 anos depois, que foi escrita pelo próprio Emmanuel através do Chico. E aqui nós encontramos exatamente um novo homem. Um novo homem. O escravo, mas a nobreza, não é? A memória, a inteligência, o conhecimento das leis. E é muito interessante que nós reservamos aqui que logo nos primeiros movimentos da vida, do livro, nós vamos encontrar a apresentação do Nestório, aonde ele vai sendo narrado exatamente a situação dele, como... Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. O Elvídio Lúcio, num diálogo, é apresentado para ele o escravo, né? E ele então vai apresentando, vai mostrando. Não vamos ler não, porque senão a gente perde o foco. Aquela condição de uma profunda mudança psicológica. E o interessante, quando vocês forem ler esse livro, vocês vão encontrar aqui alguns aspectos da vida desse escravo que tinha a ver com a própria lei de causa e efeito que ele mesmo, na vida anterior, promoveu dificuldades para os outros. Né? Ele, como escravo, ele nasce no meio dos judeus, e a gente lembra que quando ele, Públio Lentulus, romano, combatendo os judeus. Né? É interessante que ele reencarna, a família dele vive muitas dificuldades, e foi o que ele promoveu lá para aquele movimento da família dos Digioras. Né? O filho do Saul Digioras, que foi mandado para as galeras. Né? Aliás, ele foi aprisionado, ia ser vendido como escravo, ele acabou sendo deportado para uma outra região, e depois André de Gioras veio cobrar isso da família. Né? Agora, todas as augúrias que ele viveu, o senador, agora como escravos, que tinha a ver com o comportamento dele lá de trás, de alguma forma era a base para dar condição para que ele continuasse no movimento de mudança. Gino, pode abrir a janela para nós aqui? Nosso amigo já foi embora. Entenderam? Captaram a ideia? Ele fez. Ele promoveu dificuldades. Essas dificuldades voltaram para auxiliá-lo. Mas ele se propôs a viver a mudança. Tanto que é muito interessante que no início do livro, que ele vai se colocando com uma condição de uma humildade transcendente. É o que nós precisamos de entender quanto a essa tomada de posição. Oi? E sem humildade a gente não chega em lugar nenhum. A humildade é a base para se compreender os recados da vida. Não é isso, Dora? A humildade contagia. A humildade é uma virtude que mexe. E sem ela, a gente não consegue
entender. O que então a vida vai propondo? É dor. Porque o orgulho é um câncer. O orgulho é uma chaga que impede a ver o outro lado da vida. Muitos dizem assim, depois eu resolvo. Esse negócio de coisa espiritual, depois eu trato desse assunto. Eu escutei muito isso por aí. E de repente, o sinal está batendo. Por que nós estamos aqui? Por que nós atravessamos a cidade? Por que nós abrimos mão? Porque nós estamos entendendo que tem alguma coisa que precisa de ser revista. E bem-aventurado quem ouve, vê e implementa. Porque se também ficar só no movimento periférico, a gente não chega aonde que esses espíritos estão chegando. Foi o sofrimento do Paulo. Nas suas diferentes encarnações, questão 217, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Traços físicos, ou traços do caráter físico das existências anteriores? Conserva ou não? Conserva ou não, dona Mirtes? O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria, mas, apesar disso, é modelado pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. E não é sem razão que se apontam os olhos como o espelho da alma. Isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório a espíritos mais perfeitos, quando encontra todos os dias homens de bem sob um exterior disforme? Assim, mesmo sem haver pronunciada a parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Interessante, né? As expressões faciais, elas contam muito do que a alma traz. Do que a alma traz. Existe uma ciência, não sei se o termo correto, mas assim, a ideia básica é que se trabalha a leitura corporal. Essa ciência ela foi desenvolvida por um francês que viveu no século 17 ou 18. Lavater, que é uma encarnação de Eurípides Barçanufo, que trabalha a especificidade desse assunto. As expressões contam o que a alma traz. Então, como ensina os espíritos, nem sempre uma alma, uma pessoa bela, ela traz a beleza da alma. Como muitas vezes uma alma, um corpo disforme, a gente consegue muitas vezes divisar algo precioso. Eu costumo dizer que beleza é ponto de vista. A beleza tem a ver com a cultura, tem a ver com a questão racial, né? Então, a beleza da Terra é diferente da beleza de Júpiter.
de Marte, enfim. Então nós temos que tomar muito cuidado com o assunto beleza. Porque a beleza do Ocidente, por exemplo, é diferente da beleza do Oriente. Jesus, para nós, é uma expressão italiana. Não é? E ele nasceu lá no Oriente. Então, para o ocidental, Jesus tinha olho azul, cabelo louro. Aí, nós temos que tomar muito cuidado no movimento espírita com a chamada iconoclastia. Né? Porque, então o nosso Jesus, ele que é o referencial de beleza, e os cristãos de Jerusalém, será que eles concordam com esse Jesus aqui do olho azul? Né? E aliás, o olho azul depende também do ponto de vista, porque tem gente que acha que o olho azul é feio. Né? Bonito é o olho preto, o olho verde. Dei só uma brincada para quebrar. A ideia é a expressão da alma. E o olho diz: os doentes, a doença se expressa no olhar. Os psicólogos estudam isso. Né? A turma da psique trata disso aí. O olhar, muitas vezes, representa coragem, mas muitas vezes o olhar representa timidez. O olhar de Pôncio Pilatos para Lívia Lentulus, quem já leu o livro há 2 anos vai se lembrar, que a primeira vez que Lívia, o olhar dela cruzou com o olhar de Pôncio Pilatos, ela se sentiu mal. Lembra do Emmanuel narrando? Que ali fechou um circuito. Ela pressentiu que estava diante de um homem doente. Porque ela o conhecia de outras existências. Não foi só porque ele era Pôncio Pilatos ali naquele contexto. Porque quando a gente lê uma obra, a gente tem que se posicionar dentro do contexto, da história. Porque você não pode olhar a história com os olhos de hoje. Você nunca olha para trás com essa visão atual. Porque o contexto era outro. E muitas vezes numa história, você vê o indivíduo ali como um algoz. Como o malvado. E na realidade ele, na época, estava lutando pelos ideais e nada havia de um caráter complicado. Era assim que ele acreditava a vida. Não é? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa visão do passado. Mas no caso Lívia, percebeu que o olhar dele trazia expressões da alma em nível de sagacidade, de cupidez, sensualidade, tudo no olhar. É? As mulheres dão um banho de bola nos homens, não dão, gente? Tem mais mulheres aqui, viu, homens? Eu tenho que puxar a brasa para o lado delas. Né? Mas a mulher é muito sensível para identificar algumas coisas que o homem não identifica. Mas o homem é muito sensível para identificar algumas coisas que a mulher não identifica. Que aí vai da questão da história espiritual de cada um. Então os espíritos mais experientes, eles conseguem enxergar o que aqueles mais, vamos dizer assim, mais iniciantes, né, mais simples, não conseguem enxergar. Mais inocentes, né? Embora tenha uns que se fazem inocentes, e de inocentes não tem nada. Voltando. O olhar diz muito. Quem não olha nos olhos, muitas vezes, ou ele apresenta medo, ou ele apresenta timidez, ou ele está num mecanismo até dinâmico de fuga, ou então ele está no diapasão da mentira. Então, quem está na observação também tem que ter postura evangélica. Porque você trabalha com os olhos de acordo com a resposta do olhar do outro. Então o olhar não pode ser nem insinuante, o olhar também não pode ser muito penetrante, porque o olhar pode estar definindo uma nota de invasão. Captado? Agora, costumamos a nos comunicar com o olhar.
Olhar diz muito. Não é assim? Uma pessoa doente, ela tem um olhar difuso. Não é assim? Ela não consegue olhar. Aí a questão de o desequilíbrio dela não define para ela uma posição legal, tranquila, para ela conseguir enxergar aquele ponto centrado ali. É olhar vazio. Não é? Uma pessoa desiludida, ela enxerga o que ninguém está vendo, dentro da desilusão dela. Hein? Oi? É isso mesmo? Ah, então tá vendo que doutrina espírita é muito mais do que... A gente tem que refletir. Dá para ver isso tudo no olhar? Gostei. Eu gosto da Efigênia que ela é prática. Eu gosto da Efigênia que ela é prática. Oi? Efigênia, então eu vou conjugar a sua pergunta sábia, prática, mas também com um posicionamento filosófico de profundidade da Dora. Ela diz, isto tudo e muito mais. E diz mesmo. Mas você não enxerga isso com o seu olhar. Ah, tu enxerga isso com a alma. Então tem gente que costuma dizer assim pra gente, pô, mas vocês conseguem ver umas coisas que a gente não vê. Mediunidade, hein? A mediunidade até corrobora. Mas muito mais do que a mediunidade é o senso prático da vida. Se você não está vivendo a brincar, você observa. Não é que você fica tomando conta. Tomar conta é treva, viu? O que o outro está fazendo é treva. O que foi, Dora? A Dora deu uma risada aqui. Ô, gente, os bastidores tem hora que é melhor que a reunião. O que foi? O que foi, dona Neuza? Tem alguma pergunta? Pergunta para o pessoal para mim. É isso mesmo? Mas é básico. Observe a fisionomia das pessoas. Muitas vezes ela está te dizendo que ela é uma pessoa triste. Não é? Muitas vezes o olhar, o semblante dela te diz que ela é triste. Ou que ela está triste. Casal, é no lugar mais certo a gente olhar esse lado. Dona Neuza. Gente, entendam com carinho o que a gente está falando. Entendam com carinho o que a gente está falando. Sabe por quê? Nós estamos num processo de relacionamento constante. O desafio do espírito na evolução é a socialização. E qual de nós não estamos vivendo um contexto... Oi? Ah, tá. Todos nós estamos vivendo desafios na vida. Não é verdade? Muitas vezes você está sentado do lado de uma pessoa que costuma, a pessoa, no comportamento dela, te trazer desconfiança, te trazer insegurança. Não é assim? Não é? Muitas vezes você se vê naquela situação do que eu faço. Por isso é que a mentira tem perna curta. E quem tem um pouquinho de perspicácia e conhece, vê claramente quando tem mentira. Agora costuma não querer ver. Tá vendo, mas assim, eu não quero ver. Não é? Quantas mães que estão aí no desafio com seus filhos? Quem não chegou lá, se prepare. Não é? Porque o tempo todo está checando. E com aquele processo de cuidar, de tentar oferecer o melhor, desenvolva um aspecto chamado diálogo, amizade, para não viver as dificuldades que muitos estão vivendo hoje, de estarem sendo enganados. Porque, diga-se de passagem, muitas vezes até é uma aventura o jovem enganar. Aquela chamada mentirinha,
que traz adrenalina. Será que cola? Vamos ver. Né? Hoje os meninos fazem alpinismo. Como é que chama aqueles esportes radical lá, que pula lá da corda? Na minha época não era isso, não. Na época ver se a gente mentia, se ia dar certo. Adrenalina, aquelas coisas todas. Hein? Como é que é? Agora tem um Slack. A gente tem que fazer de vez em quando a gente tem que fazer um upgrade. Para fazer um estudo espírita tem que fazer um upgrade. Sabe o que é upgrade? Vocês não sabem? Não, upgrade é uma atualização do sistema. Olhar nos olhos. Tem uma alma que pode estar clamando do seu lado. Mas você não está abrindo a visão para enxergar. Ou não quer abrir. Então são pontos. Se a gente for trabalhar apenas conceitos de beleza, a gente vai ficar muito na letra. É necessário verificar que existem corações que estão caminhando na reencarnação sem apresentar o que é o essencial. Se movimentam muito no que é externo. Eu estou pelejando aqui para lembrar qual livro do André Luiz, eu acho que é Nos Domínios da Mediunidade, que tem a equipe espiritual do André Luiz vai visitar alguns médiuns durante a noite, durante o sono físico. E eles vão num determinado lar, eu não estou afirmando que é nos domínios da mediunidade, eu estou desconfiado. Me deu dúvida, semana que vem eu trago a resposta. E eles visitam uma determinada companheira, que ela na Terra era uma beldade, ela era uma sumidade de beleza. Só que os espíritos a viram no mundo espiritual. Está lembrado dessa história? Eles se deparam com ela no mundo espiritual e o André Luiz ficou absurdado. Porque no mundo espiritual a entidade se apresenta como a sua realidade, por conta do seu corpo espiritual. E no mundo espiritual ela se apresentava como... O termo que o André Luiz usou como comparação é como se fosse aquela imagem daquelas bruxas, né? Aquelas bruxas da Idade Média, com o cabelo desgrenhado, sem dentes, com o nariz, com a pele envelhecida, e passando uma imagem de medo. E na Terra ela era incensada e aplaudida pela visão dos homens. Isso tudo define para nós quanto que a nossa visão é turva. Quanto que a nossa visão ela está muitas vezes distante do que realmente é a essência espiritual. Oi? Então nós devemos refletir para trabalhar sempre no cuidado pessoal, no cuidado com o próximo, no respeito, no carinho. Olhando para as pessoas sempre com bondade, procurando encontrar nelas aqueles pontos que te chamem a atenção para os aspectos positivos. Não é? Eu me recordo, tinha um andarilho aqui em Belo Horizonte, que era uma pessoa disforme. A boca dele era mais ou menos nessa região aqui. Tanto que ele, na rua, ele tinha um apelido do Boca. Todo mundo chamava ele o Boca. Ele, realmente, a boca dele era uma coisa assim horrível, mas muito feia. E ele andava pela região ali do centro, na região do Padre Eustáquio, pedindo ajuda. E ele, em uma certa feita, ele bateu na porta de um coração amigo nosso, e esse coração foi solícito em atendê-lo. Ele pediu um prato de comida e esse companheiro deu. E a partir disso, ele, após o agradecimento, ele perguntou se ele podia voltar um outro dia para pedir de novo. E essa pessoa disse para ele, Deus, que você não crie uma dependência, porque dependência eu não vou conseguir te atender, porque eu tenho as minhas limitações. Obviamente colocando algumas dificuldades para não criar realmente um sistema não produtivo. E isso acabou redundando numa amizade.
numa amizade. Uma amizade muito bonita. Aonde o companheiro que o recebia era uma pessoa que morava sozinha. E esse companheiro passou a visitá-lo todos os dias com o passar do tempo. E chegou num ponto que ele não ia mais para pedir. Ele ia para bater papo com esse companheiro. Então eu me recordo que quando me deparava com aquela cena, a gente ficava até um pouco assustado, porque ele chegava de noite. E era como se, muitas vezes a gente se assustava com ele, né? Porque ele surgia do nada, né? E de repente a gente via ali uma alma boa, né? Uma alma que tinha boas intenções, né? Todas as almas são boas, mas uma alma que tinha boas intenções e que era um pária da sociedade face... face não, né? Porque senão fica pleonasmo, né? Nas circunstâncias da face que ele apresentava, mas era uma alma que era tão necessitada quanto qualquer um de nós. Por que ele reencarnou naquela condição? Possivelmente, ele pode ter ou barateado uma beleza física que tinha, porque é um karma seríssimo. Guardem isso. É um karma seríssimo. Ou ele pode ter promovido uma grande dificuldade para alguém, né? Ter transformado essa pessoa num monstro, por torturas físicas, seja o que for. E aí reencarna hoje numa situação de ter que viver como que quase que rechaçado da sociedade, porque a sociedade vai no rótulo. A sociedade vai no que é externo. Não é? E a gente esquece que tudo isso aqui é passageiro. Tem pessoas que dão a vida para manter expressões corporais. Num campeonato insano. E não percebe que isso tudo amanhã vai passar e nós vamos estar todos nas mesmas condições. Agora eu estou falando para os homens, porque se eu for falar para as mulheres, eu apanho. Porque as mulheres têm que se fazerem sempre cada vez mais lindas, mais belas. E os homens também. Mas o que é mais importante? A beleza externa? Ou a beleza que só o amor oferece? Esta é a beleza que nós temos que focar. Se a gente gasta tanto para cuidar da beleza física, por que não cuidar da beleza espiritual? É o que a gente está fazendo aqui. Se a gente for pensar bem, é o que a gente está fazendo aqui. E isto é observado. Isto é observado mais do que a gente imagina. Quantas vezes as pessoas chegam e dizem assim, e por isso elas votaram nele, para ser o destaque da história do Brasil como o homem mais importante, Chico Xavier. Nossa, o Chico era feio, né? Mas nós aprendemos a observar que o Chico era uma alma linda. O que vale então é a alma. Agora, quem para prestar atenção no semblante do Chico, vai encontrar ali uma rara beleza. Que está por detrás dos óculos, por detrás daquela face, que não atende aos preceitos de Hollywood, ou das televisão, dos cinemas, que muitas vezes oferecem a beleza para nos alentar, para nos estimular, e é o papel deles mesmos. Não está errado. Que a beleza na Terra, ela tem esse incentivo, que a gente procure o divino. Porque quando a gente fala em Deus, a gente não tem palavras para tentar expressar tudo que é o mais artístico do universo. A obra perfeita. Né, gente? Que tem a ver com tudo que a gente entende como dentro do nosso movimento relativo de beleza. Agora, a beleza mais transcendente que existe no universo, ela é exercitada na capacidade de amar. Não é de ser amado. A gente cuida da beleza para ser amado, e na realidade, a equação com Jesus é cuidar da beleza amando
Não é ser amado, entendeu? É amando. Amando, você vai aformoseando. Você vai engrinaldando seu espírito. É o que a gente gostaria de trazer como notas de reflexão dentro desse movimento final da reunião. Vamos pensar com carinho. Vamos pensar com muito cuidado quanto ao que nós estamos fazendo da vida. Não é isso, dona Nilce? Que beleza que a gente está apresentando, hein? Ai, ai, ai. Hein? Nós vamos trazer Emmanuel como mensagem final para o nosso trabalho. Livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico, ditado por esse benfeitor do Brasil. Lição intitulada Dívida de Amor. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 7. Todos nós guardamos a dívida geral de amor um para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça? Vou repetir essa frase. Que prodigioso Éden, paraíso, seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se, irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Olha que pensamento. Qualquer exigência do campo externo, agasta-se, irrita-se e acredita o credor de todos. Por isso é que entra na justiça. Por isso é que briga, por isso que defende. Por isso que fala que o outro não presta. Por isso que acusa. Por isso que fica apontando defeito do outro. Porque ele acha que ele que é o credor. E na realidade o credor é o outro. Movimentar assim é movimentar no egoísmo. Se ele está batendo, se a dificuldade está visitando, começa a pensar que a vida está nos oferecendo algo e que devemos, por isto, devolver por justiça. Captou? Devolve por justiça. Se ele está te cobrando para você... Ele tem um motivo. Não olha para ele como alguém que está disputando com você alguma coisa. O grande problema de relacionamento. Disputar quem é o melhor. Quantas famílias estão indo pro ralo
gradativamente por disputarem quem é o mais egoísta dentro de um lar. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Receber é bom, não é? Raros sabem dar. Porque para dar, nós temos que nos capacitar. Você tem que desenvolver a habilidade para dar. Você dá na medida certa, na hora certa, para a pessoa certa. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o Espírito? Por que negar respeito ao que comanda? Ou atenção ao que necessita? Por que negar? Respeito. Respeito. Hoje a gente vê muitas vezes, não se respeita nem a farda de um policial. Não se respeita um vizinho que precisa de silêncio e por isso eu ponho o som lá no topo. Não se respeita um pedestre atravessando uma rua. Até na Europa a gente vê muito isso, né? Mas tem outros respeitos que não existem. Então é a inversão de valores. Respeito é uma palavra que faz falta no cardápio da atualidade. Respeito à família. Respeito aos pais. Porque nós desrespeitamos tanto e hoje nós estamos colhendo isso. Não tem problema, as coisas vão se ajustar. Mas agora, vão se ajustar pelas vias das reencarnações. Porque quem está desrespeitando vai ser desrespeitado. Lá na frente vai haver o equilíbrio. Porque a fase agora é do fruto teratológico que nós semeamos através dos tempos. Os movimentos sociais, econômicos, políticos das últimas décadas contam isso. Mas eu estou transcendendo a reflexão. O que nós semeamos no evo do tempo. Através das nossas reencarnações pretéritas. Por isso que estamos sofrendo. Inclusive pais que não sabem impor respeito. Querem usar ou da violência ou da liberalidade. Não percebem que o caminho é do meio. Por isso que o caminho é do centro. Aí já vem para o centro espírita para tentar encontrar esse caminho do centro. Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres. Resgata, a dica. Os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Resgata. O irmão está dando uma dica. Resgata. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Vou rasgar essa página. Captou lá? Olha aqui, eu vou repetir, gente. Eu acho que nós podemos terminar a reunião com a prece final. Só com essa frase, eu nem vou ler o resto do texto. Quanto maior a compreensão, Gino, de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Graças a Deus eu não quis entrar na justiça. Você tem que compreender. Aliás, se você já está compreendendo alguma coisa, você tem débito. O conhecimento liberta, mas ele traz responsabilidade. Ele não liberta do problema. O conhecimento te coloca à prova, à mesa, o débito. Então você se responsabiliza cada vez mais com ele. Não dá para brincar. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Último parágrafo. Não te iludas. Deve sempre alguma coisa ao companheiro de luta. Tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente.
E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Nós devemos obrigação até a estrada que está pavimentada para a gente pisar. Isso não é do governo. Isso é da vida. Porque os políticos, os líderes, eles são apenas instrumentos. Ok? O ar que tu respiras foi concedido pelo Pai. E a gente tem débito com o Pai por estar respirando esse oxigênio. Uma reunião como essa, um livro que tu lês, é responsabilidade que assumes perante a contabilidade da sua própria consciência. Não tenha dúvida. Com esse conhecimento seu, quanta responsabilidade a sua, hein? Aí a gente quer dizer o seguinte: existe duas... Oh, dona Mirtz, vamos pensar uma coisa. Existe conhecimento acadêmico, livresco, intelectivo. E existe sabedoria dos grandes. Somos apenas instrumentos da intelectualidade que precisa ser versada. Agora, a sabedoria dos grandes, nós temos que render ao Mestre, que é Jesus. Imaginemos a responsabilidade dele em cuidar de todos nós. E imaginemos o tanto que devemos ser gratos a ele. E sendo grato a este irmão maior que nos ama, com profusão, com profundidade, nós poderemos fazer alguma coisa para agradecê-lo, servindo-nos uns aos outros. Este é o nosso débito amor com Jesus. E tudo que nós fazemos na terra é de alguma forma para tentar sintonizar com ele. Cada um na sua. Cada um com a sua responsabilidade. Cada um com a sua missão. Agora, para a vitória de um, é necessária a cooperação de muitos. Por isso é que a família cristã objetiva se engrandecer pelo trabalho, pela caridade. O dístico do espírita é a caridade. O dístico do cristão é o bem. Não é religião, não é religiosidade, não é vestimenta, paramento, sacramento, atitudes que apenas são verniz. A árvore, ela é conhecida pelo fruto. E esse é o fruto que devemos focar. O bem. Que o bem nos aprimore e nos engrandeça para agirmos sempre em nome do bem. Que Deus nos abençoe. Que na próxima semana a gente possa, então, iniciar a questão 218, já com outro tema, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas preces durante as nossas ausências. Obrigado pela presença. Para nós é motivo de muita alegria saber que a maioria do grupo estava aqui, porque temos que entender que esse trabalho não é personalizado. Esse trabalho é um trabalho de uma equipe dos espíritos que estão aqui se manifestando através de todos e por todos. E com isso vamos aprimorando e dando condições, inclusive, para as nossas crianças também receberem um pouquinho do Evangelho. Muita paz para todos. Obrigado então, o apoio que para nós cada dia mais é imprescindível. Boa noite para todos.